começar a gravação. Começando a gravação, como de costume, aí depois eu já posto para vocês darem sequência nos estudos. Bom, como eu sempre costumo dizer, tão importante como saber a técnica é saber diferenciar quando que a gente vai usar cada uma das técnicas, né? Então, nosso foco aqui são as integrais por substituição trigonométrica. Então, o que vai caracterizar a integral por substituição trigonométrica? Quando vocês vão bater o olho e pensar assim, bom, isso aqui eu preciso fazer uma integral por substituição trigonométrica. Então, vamos dizer assim, o que caracteriza no meu modo de entender é isso aqui, ó. É essa raiz quadrada com um termo polinomial aqui dentro, tá? Com um termo polinomial, né? Que eu conheço as duas raízes. Então, tu conhece tanto a raiz quadrada aqui do número, que vai ser o teu a, na verdade, como a raiz quadrada do x ao quadrado, que é x. Então, feito isso, a gente vai pegar a tabelinha aqui, né? E identificar em qual caso se enquadra. Então, a gente vai tentar identificar em qual caso se enquadra. Então, eu não vou projetar aqui, porque eu imagino que vocês já devem ter isso aqui no caderno de vocês. Essa aqui se enquadra no caso 1, tá? Então, o caso 1, ela pressupõe ali um número elevado ao quadrado, um a elevado ao quadrado, uma subtração e um x elevado ao quadrado. Vocês têm ela, mas eu vou aproximar aqui da tela. Ó, vai ficar espelhado, tá? Mas é só para vocês. Vocês já devem estar bem familiarizados com essa tabelinha aqui. Bom, primeira coisa que eu faço, pessoal, é completar esse triângulo. Na verdade, a primeira é a última coisa que eu faço, né? Depois eu faço um retorno para a variável usando ele de novo. Na tabelinha de Isaac, se eu tenho aqui a ao quadrado, que dá 9, então basta eu tirar a raiz quadrada, né? Então, aqui eu vou ter 3. Aqui, na altura do meu triângulo, vai ser x. E aqui eu vou ter a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, aqui eu vou ter 9 menos x ao quadrado, na verdade. Tá? Isso aqui vai ser essencial depois para a gente voltar para a variável original. O que diz ali? Diz que nós temos x como a seno de ômega. Como eu já falei para vocês, eu confundo muito ômega com zero, então eu prefiro usar t, né? Então, o que eu vou fazer no primeiro momento? Eu vou trocar esse a aqui pelo valor que eu tenho, né? O meu a eu já sei que vai ser 3, então eu já vou colocar um 3 aqui. No lugar do x, eu vou colocar 3 seno de t. Vou levar ao quadrado depois, vou fazer as manobras necessárias. Eu vou precisar do dx também, para trocar tudo ali na minha derivada. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou trocar tudo na minha integral, na verdade. Para isso, eu vou fazer a derivada, então. Eu vou gerar esse dx. Eu vou fazer a derivada de 3 seno de t. O 3, ele permanece, tá? Aí, vocês vão olhar na primeira coluna da tabela de vocês. Daqui a pouco, vocês já sabem de cor, né? A derivada de seno é cosseno. Cosseno de t dt. A lógica é a seguinte, né, que a gente estaria fazendo uma derivada de x em relação a t, uma derivada de x em relação a t, e aí esse dt aqui, ele passa para o outro lado multiplicando, isso entre aspas, né, não é bem isso. Então, eu vou apagar ele aqui, já vou deixar ele bem posicionado do outro lado. Feito isso, pessoal, agora vem o que caracteriza a técnica, tá? Que é fazer a substituição. Então, a gente pega a nossa integral lá e faz as devidas trocas. Então, vamos lá. O que eu vou fazer, então? Então, no lugar aqui. Aqui eu escrevi errado ainda. Faltou um x, tá? No meu exemplo. Tem um x aqui que eu tinha esquecido de escrever. X que multiplica dx. O que é o meu x?
3 seno de t. 3 seno de t. Beleza. Tá ok? Bem tranquilo. Que multiplica o dx. O que é o dx? 3 cosseno de t, dt, tá com a variável certa. Aqui embaixo, o que eu vou ter? Eu vou ter uma raiz quadrada. Tem uma raiz quadrada. 9 é 9, menos é menos. Então, eu vou colocar o meu x entre parênteses. O que o meu x é? 3 seno de t. Então, eu vou colocar 3 seno de t ao quadrado. Beleza. Tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou fazer o que eu digo toda semana para vocês. Vai limpando a integral. Então, aqui, ó. 3 vezes 3, 9. Tanto esse 3 quanto esse outro 3 aqui, ele multiplica tudo. Então, a gente joga ele para fora. Tá? Vai faxinando a tua integral. Vai limpando o que tu pode limpar. Quanto mais tu limpar ela, mais fácil vai ficar. O que tu vai ter aqui, então? Tu vai ter seno que multiplica cosseno. Não se assustem, tá? No começo pode parecer uma coisa confusa, depois a gente, de uma forma geral, a gente vai conseguindo ajustar isso. Nossa raiz aqui embaixo, 9 é 9. Então, esse menos permanece, e aí eu faço 3 vezes 3, 9, e eu faço seno vezes seno, que é seno ao quadrado. Esse aqui é o ponto que eu comentei com você semana passada, tá? Gente, esse ponto aqui é sempre igual. Vocês podem achar meio chato, meio estranho, mas é sempre igual, tá? Por quê? Porque desde o começo a gente admite que a bronca é essa raiz quadrada. É por isso que a gente não consegue fazer uma técnica mais regular, tá? Então, é aqui que a gente vai conseguir vencer essa raiz quadrada. Então, eu vou ter aqui seno de t, que multiplica cosseno de t, embaixo. Então, prestem atenção que isso aqui é sempre igual. Vocês vão observar o que vocês têm de semelhança e vão colocar em evidência. Ó. Vocês têm o 9 e o 9, colocam esse 9 em evidência. O que vai acontecer? 9 dividido por 9 é 1. 9 dividido por 9 é 1. Então, aqui eu vou colocar o seno ao quadrado de t. Quando chegar nesse ponto aqui, o que a gente vai fazer é usar as razões trigonométricas. Tá? E aqui, as razões trigonométricas não, as identidades trigonométricas. E aqui eu vou usar a identidade trigonométrica mais famosa, mais comum, que me diz que seno ao quadrado de um ângulo qualquer, mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Ou seja, se entre aspas eu passo esse seno para o outro lado, eu tenho que cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado. Tá? Eu tenho 1 menos seno ao quadrado. Então, reparem, tá? Que 1 menos seno ao quadrado é exatamente o que eu tenho aqui embaixo. Então, vamos lá. Eu tenho esse 9, eu tenho a integral. Em cima, por enquanto, eu não tenho muito o que fazer. Tá? Eu vou deixar assim como está. Não tenho muita opção. Ó, vai ficar o quê? Seno de t, que multiplica o cosseno de t. Mas eu já estou visualizando que eu vou conseguir ajeitar, que eu vou conseguir ajustar bastante coisa. Então, o que a gente tem aqui embaixo? A gente tem a raiz quadrada do 9, pensando nessa identidade trigonométrica aqui, eu vou trocar por cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de t. E aqui é o pulo do gato, tá? É aqui que vai decidir se vocês vão acertar ou se vocês vão errar o cálculo de vocês. Se 9 deixa como está, por enquanto ele está mofando ali do lado de fora, mas só por enquanto. Em cima, o que a gente vai ter? Seno de t, que multiplica cosseno de t, multiplicado por dt. Embaixo, o que nós vamos ter? Aqui vem a grande salvação para a nossa integral.
a gente vai fazer o quê? Ó? A gente vai tirar a raiz quadrada do 9, que é 3, e aqui eu vou simplesmente cancelar. Ó. Vou cancelar a potência com o número 2. Então, eu vou ter aqui cosseno de t. Qual é a beleza disso aqui? Ó? Tu vai cancelar esse cosseno com esse cosseno. E aí é o processo que eu vi falando para vocês, de limpar a integral, tá? Então, se eu pegar esse 3 aqui e jogar ele para fora, tu vai ter do lado de fora 9 dividido por 3. E em cima, tu vai ter simplesmente a integral do seno de t. E a integral do seno de t, minha gente, é só olhar na tabela, tá? De repente, alguns de vocês até sabem de cor de tanto que a gente já fez. Eu vou fazer a divisão aqui, tá? E a integral do seno de t é menos cosseno. Eu já vou jogar o sinal de menos para cá e vou botar o resultado dela limpinho aqui, mais a constante. Ok. Legal. Tá feita a integral? Tá feita a integral. Agora, o que a gente precisa cuidar? A gente precisa cuidar que a gente precisa sempre voltar para a variável original, tá? Então, eu fiz uma substituição trigonométrica, eu vou sair da trigonométrica agora, tá? Como? Olhando lá para o meu triângulo. Eu tenho o que aqui? Eu tenho só o cosseno, vai ser facinho de sair fora disso. O que é o cosseno? Né? Isso aqui é lá do nosso ensino fundamental, também é trabalhado, né, muito no cálculo zero, né? Então, nós vamos ter o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o que o nosso cosseno é? Pensando nesse triângulo que eu montei aqui, né? Cateto adjacente, que é raiz quadrada de 9 menos x2, dividido pela hipotenusa, que é o maior lado, que é 3. Então, eu vou simplesmente substituir aqui, ó. Esse menos 3 fica como está. No lugar do cosseno, eu vou escrever raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre 3, mais a constante. Tem um 3 que multiplica, tem um 3 que divide, só cancela ele. Sobra o sinal aqui, então a gente vai ter 9 menos x ao quadrado, mais a constante. No fim das contas, ela se direcionou para algo bem tranquilo, um processo de integração relativamente tranquilo, que a gente fez aqui, tá? Dá um segundinho aí para vocês printar o exemplo. Professor, Pois não. sempre vai fechar certo ali embaixo no denominador, tipo, menos seno de 2, menos seno ao quadrado de t, ou vai ter um momento que não vai fechar certinho, tipo, vai ficar 1 menos seno ao quadrado? Nessa parte aqui... Sempre vai bater isso, olha ou vai só. ter um momento que não vai dar? Vai bater com uma dessas identidades trigonométricas aqui de baixo, tá? Vai ser, ou essa aqui que é a primeira, acho que até o exemplo 2, que eu vou passar agora, a gente usa a segunda, tá? Mas vamos dizer assim, o recurso que a gente usa nessa parte aqui são essas identidades trigonométricas, principalmente a 1, a 2 e a 3, tá? Uma delas vai fechar, isso é meio característico do método, sabe? Então, o método meio que te conduz nessa direção, sabe? Então, vou dizer, mas que coincidência que deu, né? Não é exatamente uma coincidência, sabe? O método em si te conduz para isso, tá? Mas, normalmente é a 1, ou a 2, ou a 3. Até o exemplo 2 aqui nós vamos usar a identidade 2. Eu acho que quem queria printar já printou. Vou limpar aqui, vou fazer mais um exemplo para ilustrar essa situação que eu te falei aqui, tá? Mas, em resumo, para responder a tua pergunta, tá? Vai ser uma daquelas identidades que está no fim da tabela ali. Bom, vou fazer mais um exemplo aqui, como eu falei para vocês, é vital para vocês também olhar para a integral e saber qual método utilizar, principalmente nas avaliações, né? Porque a gente já viu vários caminhos, várias possibilidades, né?
Então, vocês reparam uma coisa, pessoal. Esse exemplo aqui é muito parecido com o exemplo 1, tá? Muito parecido com o exemplo 1. Mas parecido não é igual, tá? Sobretudo nesse método aqui. A primeira diferença é que aqui eu não botei aquele x em cima, mas também isso não muda muito. Mas a principal diferença é esse sinal de mais aqui, tá? Vocês observam a tabelinha de vocês, que eu tinha disponibilizado no Moodle? O caso 2, tá? Ele pressupõe que teu a ao quadrado vai ser mais x ao quadrado. Eu vou aproximar aqui da minha webcam. Ó, tá? Caso 2, ó, a ao quadrado mais x ao quadrado. Então, depois vocês peguem essa tabela, como eu falo para vocês sempre. Eu recomendo que vocês tenham ela à mão, tá? Façam a impressão dela, carreguem ela junto. Eu tenho ela impressa aqui, as duas, né? Que aí para mim fica mais fácil de manusear, tá? Então, o que diz o caso 2, pessoal? Tá? Ele diz que aqui do lado vai ficar o x, tá bem? Tá? Vou botar o x. Ele diz que aqui embaixo vai ficar o a. Se meu a ao quadrado é 9, meu a é 13, é igual a um teorema de Pitágoras. Nem precisava da tabela para saber o que vai ser aqui, né? Na verdade, isso aqui se deduz a partir de um teorema de Pitágoras, né? Tu vai ter a ao quadrado mais x ao quadrado, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao caso da hipotenusa, o quadrado da hipotenusa. Marcando aqui que nós estamos trabalhando com o caso 2. O que o caso 2 diz? Ele diz que eu vou pegar x como a tangente de ômega. Eu não uso ômega, vocês sabem, porque eu me confundo. Então, eu uso t. Tá? É isso aqui que a tabelinha diz. Vocês apagam esse a. No lugar do a, bota o que vocês têm como a. Vocês têm como a 3. Então, vamos fazer a derivada de x em relação a t. Derivada de x em relação a t. Muito bem. Não seguiem por aqui mais, seguiem pela tabela, tá? 3 é 3. E derivada de tangente é secante ao quadrado. Essa tabelinha não diz a derivada, tá? Ela só diz o que tu vai usar. Tu vai usar a secante, mas é a secante ao quadrado pela derivada. Então, eu já vou fazer direto aqui, tá? Esse dt, suponha que ele vai passar para o outro lado multiplicando. Apago ele aqui. Ok? E agora eu já tenho os elementos suficientes para fazer a substituição, que é o que, na realidade, caracteriza esse método, tá? Então, a gente vai ter aqui a integral. O que nós temos, então? Em cima, dx, 3 secante ao quadrado de t, dt. Importantíssimo isso, né? Está trabalhando com a variável t, tu ter um dt também, senão isso não vai dar certo. Na parte de baixo, temos uma raiz quadrada, 9 é 9, mais x ao quadrado. O que é meu x? 3 tangente de t. 3 tangente de t ao quadrado. Beleza. E agora, aquilo que eu sempre falo para vocês, vamos limpar a integral, né? Esse 3 vai para fora. Eu já vou assim, ó, que eu consigo ajeitar, eu já vou ajeitando. E até vai me dando uma sensação, assim, meio psicológica que eu estou conseguindo resolver, né? Então, isso dá uma confiança para a gente, principalmente quando a gente está fazendo uma avaliação, né? Tu vai olhando assim e tu está vendo que está ficando mais limpo, está ganhando uma cara de resolução, vamos dizer assim, né? Ok, 9 é 9, então, aqui. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. E tangente ao quadrado, obviamente, né? Até é meio redundante isso que eu estou falando para vocês. Tangente ao quadrado é tangente ao quadrado. Ok? Aqui é aquele passo que eu falo para vocês, que é o pulo do gato, né? Que é sempre igual. Que, na verdade, a gente contornar
esse problema que a gente tinha lá no começo. Esse problema que a gente tinha lá no começo era a raiz quadrada. A gente não conseguia fazer justo em função da raiz quadrada. Então, aqui, eu vou observar o que eu tenho e vou colocar em evidência. Vou colocar o 9 em evidência. Botar o 9 destacadamente do lado de fora, aqui. 9 dividido por 9 é 1. 9 dividido por 9 é 1. Como tem uma tangente, vai ficar 9 tangente ao quadrado. Legal. E aqui, agora sim eu vou conseguir responder a pergunta do colega de antes com mais precisão, tá? Ele perguntou se sempre vai ser a identidade de 1. Nem sempre, tá? Ó, mas a gente tem que ter um olhar para a integral, que a gente está fazendo, e outro olhar para as tabelas. Então, opa, eu já sei que aqui eu vou me defender pelas identidades trigonométricas. Então, eu jogo lá para baixo, tá? A 1 não tem nada a ver. Agora, observem a 2. Eu vou anotar aqui para vocês. Ó. Identidade trigonométrica, vou abreviar. 2. O que ela diz para vocês ali? Ela diz aqui, ó, que 1 mais tangente ao quadrado de t é igual a secante ao quadrado de t. Às vezes, eu preciso manobrar, jogar uma coisinha para um lado, jogar uma coisinha para o outro, de modo que fique conforme está aqui. Mas olha aqui, ó. 1 mais tangente ao quadrado, 1 mais tangente ao quadrado. Está perfeito, ó. 1 mais tangente ao quadrado, 1 mais tangente ao quadrado. Dá para trocar. Já dá para trocar isso aqui por secante ao quadrado, que aí fica bom, tá? E aí vai ficar sempre ao quadrado? Sim, que aí tu pode cancelar com a raiz. E aí acabou o problema. Contornou aquele problema que estava te atrapalhando lá no começo. Então, tu vai ter 3 aqui. Aqui tu vai ter o quê? Tu vai ter secante ao quadrado. Secante ao quadrado de t, dt. Embaixo aqui tu vai ter uma raiz quadrada de 9. Então, no lugar de 1 mais tangente ao quadrado, eu vou colocar secante ao quadrado. Ó. Então, vocês reparam que não foi a identidade trigonométrica 1 que eu usei, mas foi uma identidade trigonométrica. Né? Foi a 2. Então, ela, mais uma vez, aí foi a minha defesa. Né? Mais uma vez, ela conseguiu fazer com que eu contornasse o problema que eu tinha inicialmente. Então, vamos lá. Ó, aqui já vai ficar bom. Eu tenho esse 3 ali. Aí, aqui, o que eu tenho? Eu tenho em cima secante ao quadrado de t. Secante ao quadrado de t. dt. Embaixo, o que eu tenho? Raiz quadrada de 9 eu conheço. É 3. Aí, olha que beleza, pessoal. E aqui, ó. Ó, vou cancelar e vou cancelar. Raiz quadrada de secante ao quadrado é secante. Tá? Agora aqui, pessoal, eu vou ser bem preciosista, tá? Podia ser mais direto nisso que eu vou fazer. Eu vou passar esse 3 para fora para limpar a minha integral. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Secante ao quadrado. O que é uma secante ao quadrado? Uma secante ao quadrado é o mesmo que secante vezes secante. Secante vezes secante. Tá? E aqui embaixo eu limpei ela, tirei esse 3 para fora, né? Sobrou uma secante aqui embaixo também. Secante de t. O que eu vou fazer? Cancela e cancela. Né? Uma de cima com uma de baixo. Se tem algo multiplicando e algo dividindo, eles se anulam. Igual aqui esse 3 aqui também se anula. Então, essa integral aqui, ela foi num caminho muito bom. Né? Ela seguiu um caminho muito bom de as coisas se resolvendo. Aí, olha que beleza que ficou aqui, gente. Olha que beleza. Tá? Na prática, a gente só manobrou. Porque na hora de fazer a integral, vai ser basicamente a integral da secante. Que aí a gente tem aqui a regra 10. Vou botar aqui para vocês saberem onde vocês olham. Regra 10 das integrais, tá? Então, ó,
Eu vou botar direto o resultado aqui, mas se vocês ficarem meio perdidos em casa, na hora de estudar, vocês sabem que é a regra 10. O que ela diz? Ela diz que a integral da secante é o logaritmo natural da secante de t mais a tangente de t, mais a constante. É estranho? É estranho, tá? Felizmente, o pessoal tabelou esses valores para nós e a gente não precisa descobrir mais eles, né? Eles já estão aqui tabelados. O que é o desafio e é o compromisso de vocês também? É voltar para a variável original, né? Nós temos aqui secante, temos aqui tangente. Então, vamos lembrar um pouquinho o que a gente viu na aula passada. Secante. O que a secante é? A secante é o inverso do cosseno. Não é isso? Se ela é o inverso do cosseno, ela é o cosseno, porém, ao contrário. A gente viu antes que o cosseno era o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, aqui vai ser a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Então, nós vamos ter que a secante é a hipotenusa, que é aqui, maior lado, raiz quadrada de 9 mais x ao quadrado, dividido pelo cateto adjacente. Esqueci de marcar o ângulo notável, fica aqui, né? O cateto adjacente, que é 3. Então, no lugar da secante, eu vou botar isso aqui, ó. Raiz quadrada de 9 mais x ao quadrado sobre 3. Mais a tangente, né? Que a tangente ela está mais básica. Né? O que diz a tangente? Ela diz que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. É isso que a gente lembra lá do cálculo zero. Então, o que a tangente é? Cateto oposto, aquele cateto que não encosta aqui no ângulo, né? Dividido pelo cateto adjacente, que é 3. Então, aqui a gente tem x sobre 3, mais a constante. Vocês vão olhar assim daqui a pouco, vão achar que isso aqui é uma resposta meio esquisita, tá? Mas essa aqui é a resposta da integral mesmo, tá? Então, a gente manobrou. Caímos na tabela, uma integral relativamente simples de fazer via tabela. E aí depois a gente acabou fazendo as trocas trigonométricas. Dando um minutinho para quem quer printar a questão. Ok? Pessoal, dúvidas? Volta ali um pouquinho, que eu quando Claro. eu tirar o print. Claro, desculpa. Eu acho que fui muito rápido, com certeza. Deu, obrigado. Ô, professor, Não, por que o 9 ficou 1 ali? tá. Aqui, Isso, só eu não peguei essa parte. ó, tua pergunta foi muito importante, tá? Porque, na verdade, esse padrão aqui acontece em praticamente todas as integrais por substituição trigonométrica. Eu vou vir daqui, tá? Ó, esse 9 aqui veio do lado de cima, né? Tá? Aí eu troquei o x por 3 tangente, estava ao quadrado. Fiz 3 vezes 3, que deu 9. Tangente vezes tangente, que deu tangente ao quadrado. O que eu fiz? Eu olhei, eu tenho um binômio aqui, né? Cálculo zero, binômio, 2 termos algébricos. Então, eu olhei a semelhança. O que tem de semelhante entre essas duas partes? Entre essa parte e essa parte. Bom, as duas contêm o 9. Então, eu coloquei o 9 em evidência. O que é colocar em evidência? É colocar de maneira destacada na frente de um parênteses e fiz uma divisão. 9 dividido por 9, ficou 1. Tá? É aí que veio o 1 que está aqui. 9 dividido por 9 tem 1, mas aqui eu escolhi não colocar, tá? E aí, no caso, a tangente ao quadrado acabou somando. E a importância dessa manobra, que aí eu peguei a identidade trigonométrica 2, né? E aí eu percebi que 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado.
né? E aí eu consegui cancelar. Não sei se conseguiu entender. Sim, agora eu entendi, eu não tinha Tá? percebido isso aí. Aí foi ótima a colocação, porque isso acontece em quase todas. Às vezes é 16, às vezes é 9, às vezes é 25, 36, isso depende muito do exercício, né? Mas normalmente acontece isso aí, de ter o mesmo número ali, tu bota ele em evidência e acaba gerando esse 1 mais seno ao quadrado, ou 1 mais cosseno ao quadrado, ou 1 mais tangente ao quadrado, como foi o caso aqui, né? Não, beleza, valeu, professor. Ok, valeu, obrigado pela participação. O que mais, pessoal? Ok. Então, pessoal, hoje eu deixei uma lista maior do que a da semana passada, tá? Da semana passada eu peguei leve porque eu sei que demora para fazer, tá? Hoje tem 8 questões para fazer, tem o dobro da semana passada, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar para fazer esses exercícios agora, tá? Eu sigo online aqui. E aí as dúvidas vocês me mandam lá no chat, tá? Ou então